Gente, boa tarde. Agora tá. Não tá não, Meire, seu microfone tá desligado. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início. Tá desligadinho seu microfone. Veja. Tá desligado aqui. Desligadinho. Oh, Jesus. Os probleminhas técnicos. O microfone tá ouvindo ela pelo seu, tá, Júlio? Tá, mas agora abriu. Tudo bem? Tudo bem? Belezinha? Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Que alegria Deus nos reunir nessa tarde para esse momento que eu tenho certeza será maravilhoso para cada um de nós. A misericórdia de Deus vai se esparramar nesse lugar, nessa tarde. Eu gostaria de convidar o Luiz, meu marido, Luiz Hilário, para que ele pudesse abrir o microfone dele, que ele é quem vai fazer a oração inicial para nós. É com você, Luiz. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Legal. É uma alegria, né, estarmos juntos novamente nessa tarde, para a gente ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós, através da boca da Meire, do Júlio, que vai estar passando esse ensino para nós, né? Que nessa tarde Deus possa falar no nosso coração, que São Lucas, né, possa assim estar falando, ele como evangelista dessa tarde, ele possa estar falando através da Meire, através do Júlio. Então, assim, nessa tarde, para a gente abrir o nosso coração para bem ouvir a palavra e receber essa palavra de Deus e todo o ensinamento que Deus tem para nós nessa tarde, vamos pedir o Espírito Santo dele que venha sobre nós. A palavra diz que Jesus orou e o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele. Então, que nessa tarde nós possamos orar a Deus, pedir a Deus que ele venha com a sua misericórdia, em primeiro lugar, em nosso coração. Que a misericórdia do Senhor venha limpar o nosso coração de todo pecado, de tudo aquilo que atrapalha nós, de estar atento à palavra de Deus, de estar atento ao amor de Deus. Que o Espírito Santo possa descer sobre nós, descer. Senhor, nós clamamos, Senhor, porque o Senhor disse que não são aos grandes que são reveladas as coisas do Senhor, mas aos pequeninos. E nós queremos fazer pequenos, Senhor, diante de Ti. Que você possa, nessa tarde, colocar a mão no teu coração, onde você está, na sua casa, aonde você estiver. Coloca a mão no teu coração e peça. Senhor, derrama sobre o meu coração, Senhor, a força do alto, a força do Espírito Santo, Senhor. E por sua misericórdia, Senhor, lava-me, purifica-me, Senhor, nessa tarde. Restaura, Senhor, o meu coração, restaura minhas forças, Senhor. Vem, Senhor, me banhar, me lavar, Senhor, nessas águas que o Senhor derrama sobre mim neste momento. Lava-me, Senhor, batiza-me novamente no teu Espírito. Vem, Senhor, me curar, me restaurar, me dar toda a força. Abre meus ouvidos, Senhor, nessa tarde. Abre todo o meu entendimento para a tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai clamando isso. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem com todos os carismas, com todos os dons, tudo aquilo que o Senhor tem de abundância, Senhor, para derramar sobre mim. Derrama, Senhor, sobre mim, sobre minha família, Senhor. Vai clamando esse Espírito Santo de Deus, vai pedindo esse Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O Senhor diz, pedi e vos será dado. Então, Senhor, eu estou pedindo, Senhor, a Ti neste momento. Derrama, Senhor, sobre nós, sobre todos, Senhor, que nessa tarde se colocou, Senhor, a prontidão, Senhor, se colocou a disponibilidade, Senhor, que se colocou, Senhor, neste momento,
para ouvir a tua palavra, para se dedicar, Senhor, à tua palavra. Derrama teu Espírito Santo, Senhor. Ora lá, iacandara lá. Vai clamando o Espírito Santo de Deus. Se você sabe orar em línguas, vai orando em línguas, vai pedindo esse Espírito Santo. Vai clamando na oração dos anjos. Ora lá, iacandara, candara lá. Xandara, candara lá, iera lá, iacandara lá. Vai pedindo esse Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre mim. Vem, Senhor, abrir os meus ouvidos. Vem, Senhor, falar em mim nessa tarde. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já está falando em nosso coração, porque o Senhor já está derramando a sua graça, a sua unção sobre cada um de nós. Derrama, Senhor, toda a unção sobre a boca, sobre o coração da Meire, sobre o Júlio, sobre a boca do Júlio, sobre o coração do Júlio, que eles possam falar, Senhor, a nós, com toda a unção, com toda a força do alto. Vem, Senhor, sobre eles. Dirige, Senhor, cada um deles nessa tarde. Ora lá, iacandara lá. Xandaracandara, candara lá, ira lá, iacandara lá. Vem, Espírito Santo. Por isso nós clamamos, Senhor. Vamos rezar junto, pedindo o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelista São Lucas, ele era muito íntimo de Nossa Senhora. Então pedimos também, nessa tarde, a tua intercessão, mãezinha. Mãezinha, cuida de nós nessa tarde. Cubra nós com o teu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Obrigado, Luiz. Que gostoso. Vamos começar já com os dois pés direitos, né? Pedindo a oração do Espírito Santo e a bênção de Nossa Senhora também para nós. Muito bom. Vamos então iniciar. Vocês ouvem bem? Nos ouvem? Tá. Eu vou pedir um negocinho para vocês, está tão bonitinho. A Meire também vai concordar comigo, as câmeras abertas. Olha que legal. Que aí a gente mata a saudade nesse tempo de isolamento, né? Ó que bacana. Repete. Isso. Olha que bonitinho. Aí a gente vai se vendo, né? E aí a gente pode... Se começar a travar, a gente fecha. Mas é bom que aí a gente já vai se vendo e aí a hora que for a hora de interagir, a gente abre o microfone também e a gente, de certa forma, vai ficando mais próximos uns dos outros. Tá bom? Isso. Então, quem ainda não está com a câmera aberta, abre, por favor, que aí a gente se vê. Tá bom? Muito bem. Bom, nós vamos hoje falar um pouquinho, conhecer um pouquinho de Jesus na visão de São Lucas, né? São Lucas. Então, nós já fizemos aí um trajeto passando por dois evangelistas, né? Vimos São Mateus, né? Quem era Mateus, para quem que ele escrevia, o jeito dele escrever, né? São Marcos, nós vimos nessa ordem. Está travado. Né? Vimos na ordem inversa. Escrita. Agora, tá travando? Acho que é bom fechar as câmeras, né? Tá travando. Tá travando aí, Júlio.
Tá travando. Vocês me escutam? Fala aí, tava travando agora. A sua imagem tá travada. Tá, a imagem não tem problema, mas pelo menos a voz. Né? Então, a gente vai tentar aqui. Se travar, vocês me comunicam, por favor. Tá? O pessoal desligou as câmeras, né? Que aí diminui a... Mas tá bom. Vamos caminhar. Tá travando? Oh, meu Deus. Já fechou. Fechou as câmeras. E então as características de Lucas, de Mateus e Marcos, né? Aí agora a gente vai na característica de São Lucas. Quais as características dele, para quem ele escreve, né? O que tem no texto dele. Marcelo, alguma coisa? Não, tá ruim, tá cortando sua voz, tá dando umas cortadas. Tá, vamos coisa nova. Não abriu não. Não abriu não, meio. Abriu. Vê se melhora. Tá melhor? Não? Travou agora, Júlio. Tá bem baixinho, Júlio. Tá, eu vou tentar falar mais alto e falar pelo microfone do computador da Meire. Que a gente está no mesmo espaço. Eu consigo me ouvir bem. Eu sou seu áudio. Vamos ver se... Bom, de qualquer forma, vamos tentar caminhar aqui. Se ficar muito ruim, a gente... Não dá para entender, amigo. Bom? Não dá para ouvir não, Júlio. Não dá para ouvir não, Júlio. E agora? Vamos... Eu não sei o que fazer, mas... Agora tá comigo. Dá para ouvir? Tá ótimo. Tá. Agora dá. Vamos tentar. Se ficar muito ruim, aí a gente para. Tá? Então vamos lá. A tecnologia tem disso. Daí isso tem nós. Nós temos aí o material, né, disponibilizado para vocês. E hoje a gente vai ver São Lucas e a gente vai começar analisando duas imagens. Vocês enxergam? Conseguem visualizar? Consegue. Se você conseguir dar um zoom, é melhor. Sim ou não? Hã? Sim. Dá para ver sim. Agora, se você conseguir aumentar o zoom aí da apresentação, fica melhor. Visualiza ou não? Sim. Eu não sei, não estou ouvindo vocês. O Marcos está pedindo para aumentar o som da apresentação. Deixa eu apresentar de novo, peraí. E se a Aline apresentasse? Estou pensando nisso agora. Ô, Aline, tem como você apresentar daí do seu computador? Aline ou Marcos? Que às vezes então, para aí, não sobrecarrega tanto aqui. Eu vou apresentar. Cancela a apresentação aí. Aí eu sei. Ô, Júlio. Isso. Agora eu apresento, espera aí. Bom, enquanto o Marcos vai projetando ali pra gente, quem está com o material já pode ir olhando, quem não está, eu vou falar um pouquinho o que é que tem aí. Nós temos duas imagens, tá? A primeira imagem
é essa aí que o Marcos está projetando para nós. Todos conseguem visualizar e me ouvir? Dá um joinha aí ou manda no chat, para eu saber. Perfeito, olha lá, agora acho que vai. Muito bem. O que eu queria de vocês? Nós vamos dar aí 30 segundinhos contados no relógio, tá? Para você escrever no chat. Nós vamos interagir no chat a princípio, tá? Colocar aí o que você vê nessa imagem e que sensação que ela causa, o que você imagina aí que... Isso, o que ela vai te chamar a atenção, tá? Então, aí, 30 segundinhos contados no relógio a partir de agora. Então, o que você vê e que impressão que ela causa em você. Lá no chat, tá? Vamos interagindo lá. Olha, nós já temos aqui, então, algumas informações. Ó, o Wesley está colocando que é um touro ou uma vaca e parece que está num rio. A Belle coloca um boi atravessando um rio. O Tonon coloca, olha, água até o pescoço. E a bonitona tá calma. Muito bem. Só Deus sabe as perninhas. Só Deus sabe as perninhas, a Mary disse aqui, verdade. A Aline coloca, eu vejo um touro nadando. Né? O Milton, vaca no rio. Tá alagada, a Clélia coloca. A Josi coloca um boi no rio. Touro no pântano. Um boi atravessando o rio. Ou tá no rio ou tá na lama. A Bianca também coloca uma vaca no rio. Água em abundância. Muito bem. O que te chama a atenção nessa imagem? O que desperta um espanto, uma curiosidade, enfim. O que representa, talvez? Tenta um palpite aí. Que estranheza que causou, não sei. O que vocês percebem? O Tonon já colocou assim, olha, parece que não consegue sair. O José Carlos colocou que está no Pantanal, a vaca está no Pantanal. O Rio Verde, né, chamou a atenção. O rio está verdinho. Tonon chamou a atenção para a solidão, né, uma vaca que está solitária. Quer falar, Marcos? Você abriu o microfone. A Sandra colocou que ele está tranquilo, andando normalmente. Parece calmo, né? Olha lá. Muito bem. Muitas ideias e a nossa intenção é justamente essa, né? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é um boi, né? Um boi, uma vaca, enfim, é um animal bovino. Vocês lembram do primeiro dia do nosso curso que a gente viu que cada evangelista tem uma figura que representa um ser vivente, né? Tem o homem alado, né? O anjo, o touro, a águia, e fugiu o outro. Você lembra? O homem, o leão, isso mesmo, né? Os 4 seres viventes. Nós vamos falar de Lucas, que é representado pelo touro, tá? Agora, ainda também pelo chat, tá? O que vocês acham? Por que vocês acham que o Lucas ele é configurado, né? Vamos dizer assim, pelo touro. Por que o touro é o animal que representa o Lucas? Tá? Pode ir pensando, se quiser ir colocando, a gente vai dar prosseguimento aqui, mas a ideia é pensar um pouquinho. E enquanto vocês vão escrevendo aí por que vocês acham que ele é representado pelo touro, eu queria perguntar se vocês já ouviram falar naquela expressão boi de piranha. Quem é de vivência de sítio, da roça, assim, acho que vai conhecer mais do que a molecada, né? O Tonon colocou que ele é forte e destemido. Será, Tonon? A Angélica não colocou. A Angélica também? Olha, ela parece que ele está se alimentando. Por que será que Lucas é representado pelo touro? Qual que é a ideia? Quem já ouviu falar de boi de piranha? O Tonon colocou que sim. O que significa? A Belle também colocou que sim, né? O que significa? Abre o microfone, uma pessoa, e explica para nós o que acha que representa.
Pode ser você, Tonon. Abre aí seu microfone e fala para nós. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boi piranha vai para o sacrifício, né? Você sacrifica alguém para que os demais consigam se livrar, né? Certo. É aquele boi que precisa atravessar o rio, toda a boiada, né? Sim. Toda a boiada precisa atravessar o rio, mas o rio tem piranha. Então, como que vai fazer? Se atravessar todos os bois, as piranhas atacam todo mundo, né? E aí perde-se a boiada inteira. Então, o que fala? O Marcos colocou, o boi de piranha é o boi que é sacrificado pela boiada. Então, vai um boi à frente, que é sangrado, né? Sangra o boi, e aquele boi vai passando no rio, atrai todas as piranhas dali, e a boiada passa do outro lado do rio. É comido. Ele é comido pelas piranhas, né? Que Sacrificado. A água, o sangue, né? Isso, o sangue na água chama, né? As piranhas. Bom, aqui a gente já tem uma ideia do porquê que Lucas ele é representado pelo touro. Porque o Jesus que Lucas vai apresentar é o Jesus do sacrifício, do grande sacrifício. Jesus eu não vou falar essa outra palavrinha porque tem outra imagem que a gente vai ver agora, tá? Mas a gente vai fechar depois com essas duas imagens, tá bom? Então fica com essa ideia na mente, né? A Rose colocou, olha, sacrifício em favor dos outros. São expressões importantes para a gente entender São Lucas, tá? Pode descer um pouquinho? É o Marcos que está apresentando, né? Desce um pouquinho, Marcos, para a próxima imagem. A gente já tem uma imagem que eu acho que é mais conhecida. Aí agora, da mesma maneira que a gente fez com a primeira imagem, óbvio que aqui tá muito mais fácil, né? Mas eu gostaria que vocês também fossem colocando ali quais os detalhes, né, que mais te chama a atenção nessa obra? Você conhece alguma história da Bíblia que lembra essa imagem? E a gente vai perceber que essa tem tudo a ver com a de cima e tem tudo a ver com o Evangelho de Lucas, com o Jesus do Evangelho de Lucas. Vamos colocando ali, olha lá. O que me chama a atenção é o acolhimento do pai. É a Aline essa, né? Secretaria da Educação, Emilianópolis, Aline. Então, vamos lá. O Miltinho já colocou que é a imagem do filho pródigo, isso mesmo. Zé Carlos também. Tatiane, fundo escuro, a claridade no pai e no filho. Filho pródigo, pai misericordioso. A Clélia, filho pródigo. Nilson, o filho parece que está careca. Isso também tem uma simbologia, né, Nilson? O filho escravo de tudo aquilo que ele foi viver. A Rose Moreno, filho pródigo, misericórdia. Larissa, me chama a atenção se colocar de joelho aos pés do pai. Bianca, as mãos acolhedoras do pai. Muito bem. Eu queria que a gente pudesse focalizar alguns aspectos dessa. É óbvio, né? É um quadro do Rembrandt, que ele vai retratar justamente a parábola da misericórdia, né, do filho pródigo, Lucas 15. Só que eu queria que nessa tarde a gente se atentasse apenas à figura do pai. Eu separei alguns detalhes aqui para que a gente pudesse focar. O primeiro deles é essa capa. Essa capa que, estendida do pai, ela se debruça sobre o filho, né? Essa capa vermelha, simbolizando um pai que está acolhendo, um pai que está protegendo, é um abrigo para o filho. Segundo detalhe,
se a gente conseguisse dar um zoom aí, a gente ia ver que os olhos do pai, eles estão fechados, né? Quando você vai estudar o quadro, você vai ver que ele está como que cego. Só que na parábola vai dizer que o pai, olhando ao longe, viu o filho que vinha. Lucas coloca para nós a imagem de Jesus exatamente como está retratado aí. É um pai que enxerga com os olhos do coração. Do coração. Olha bem. E as mãos. Focaliza agora a sua atenção para as mãos. Essa onde o Marcos está passando agora, à esquerda do pai, né? A esquerda do pai, ela é a mão forte. Isso, essa aí. É a mão forte, é a mão do homem, é a mão que corrige, é a mão que sustenta, é a mão que forte, ao mesmo tempo que a outra mão, né? A nossa esquerda, a direita do pai, é uma mão feminina, é uma mão que simboliza um Deus que é pai, mas um Deus que também é mãe, um Deus que é delicado, um Deus que é sensível, um Deus que acarinha, um Deus que aninha, né? Deixa aninhado o filho ali. E o último detalhe que eu gostaria que a gente chamasse atenção é para as barbas deste pai. Eu não sei para você, mas para mim, essa barba, ela significa sabedoria. Sabe uma pessoa, quando já está ali no auge dos seus 70, 80 anos, que já viu de tudo nesse mundo, e que tem sabedoria e que não age no ímpeto? É esse o retrato desse pai. E Lucas vai mostrar lindamente, como Jesus também, um pai cheio de misericórdia, que tem paciência para esperar o filho que foi e o filho que voltou. Muito bem. Agora que a gente já viu os detalhes deste quadro, né, retratando a parábola da misericórdia, a parábola do filho pródigo, o que isso tem a ver com a primeira imagem? Olha só. Esse boi aí, né? O Júlio estava falando aqui, eu estava pensando, a água do rio correndo, o sangue do boi, ele escorre e vai buscar a piranha que está quilômetros lá para baixo, para vir, para comer aquele que foi dado em sacrifício. E os outros, rio acima, onde não tem o sangue, passa tranquilamente. Por quê? Porque elas foram todas atraídas para onde estava o sangue. E por que Lucas é colocado como o boi, o touro, né? Na época dos animais que eram sacrificados, o sacrifício ele era proporcional ao pecado. E o touro, o boi, ele era o maior animal a ser sacrificado. Olha que lindo isso, olha que lindo isso. E quando você traz para o de baixo, para um Deus que é misericórdia, que é sacrifício do Filho sendo entregue na cruz por nós, tem tudo a ver, porque o boi, o maior animal por conta do maior pecado, Jesus, o maior que poderia ser entregue em sacrifício por cada um de nós. É lindo demais poder ver isso, é maravilhoso, e é nessa qualidade assim maravilhosa, cheio de misericórdia, o Jesus, sacrifício vivo e perfeito de Deus, para cada um de nós, que Lucas vai retratar e que nós vamos ver nessa tarde. Perfeito, perfeito. Então a gente pode já dizer que a primeira característica do Evangelho de São Lucas, talvez a primeira e a maior de todas elas, é justamente essa. Lucas vai retratar Jesus como o grande sacrifício por nós.
o sacrifício de Deus, o Deus misericordioso, né? Então, esse é o sentido dele ser representado pelo touro, tá? Nós vamos andar um pouquinho mais, está só começando, hein? Isso aqui é a promessa do que vem pela frente aqui no curso de hoje. A gente vai ver no item 1, antes do item 1 um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo, então, do curso de hoje, né? Desse módulo de hoje. Qual que é o nosso objetivo? É conhecer a pessoa de Lucas, né? Assim como a gente conheceu de Marcos e de Mateus, agora nós vamos conhecer a pessoa de Lucas e compreender que o seu evangelho é para os misericordiosos, né? É o evangelho da misericórdia de Deus para nos ensinar a ser também misericordiosos, tá? Então a gente pode dizer que esse evangelho é para nós? Sim, né? Ou porque a gente já andou um pouquinho no caminho da misericórdia, ou porque a gente precisa muito dela, né? Na verdade, todos nós precisamos da misericórdia, né? Mas principalmente precisamos ser misericordiosos. Então esse evangelho é para nós. Aqui nós vimos que em Mateus ele é o mestre, né? Agora Lucas não vai mostrar o mestre, mas vai mostrar o Jesus que ensina a ser a misericórdia. Ensina a gente a como ser também pessoa misericordiosa, tá? No item 1, a gente já vai começar, então, a entender um pouquinho quem era Lucas. Quem era esse tal de Lucas, né? Lucas era, no primeiro parágrafo aí, gente, Lucas era um gentil, né, da Antioquia da Síria. Não era um judeu. Embora os críticos digam que Lucas provavelmente se converteu ao cristianismo através dos primeiros discípulos, não há com certeza um período estabelecido para essa mudança, né? Então vamos entender aqui duas coisas que são importantes para nós. Primeiro, o que é um gentil? E segundo, que ele não era judeu, né? Para o povo, na cultura do povo judeu, o gentil é toda pessoa que faz parte de outra cultura, de outra crença, de outra fé, o estrangeiro, tá? Então, a ideia de gentil, ela sempre existe dentro da cultura judaica. Os judeus é que pensam, ou é judeu ou é gentil, né? Gentios são aqueles que não são judeus. Em outras palavras, somos nós, tá? Nós somos como Lucas, e Lucas é como nós. Ou seja, nós não fazemos parte da cultura judaica. E o povo judeu era o povo escolhido, aquele povo que Deus escolheu e escolheu para receber Jesus, né? O povo escolhido. Nós, gentios, assim como Lucas, né? Somos de outra cultura, de outros povos, tá? Então, Lucas, ele não viveu o judaísmo, ele não bebeu das fontes do judaísmo, ele veio de outra região, de outra cultura. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, né? Olha que coisa bacana a gente ver aqui, porque olha só, será que, eu perguntava para a Mary, né, quando a gente estudava, né, será que tem diferença entre ser testemunha ocular e testemunha auricular? Né? Ou seja, uma coisa é eu ver Jesus, outra coisa é eu ouvir falar dele, né? O que parece mais forte? Ver, conviver com ele ou ouvir falar dele? O que vocês acham? Júlio, diga-me. É interessante porque é óbvio que a gente vai responder que é muito mais profundo e forte quando eu convivo, ver. Só que Lucas tem um detalhe importante que ele ouviu dizer, mas não de qualquer pessoa. Posso tentar no terceiro parágrafo? Pode entrar. Eu só ia ver aqui o que eles colocaram. A maioria colocou que ver, né? Aquilo que a Meire falou. De fato, ver e conviver. O José Carlos colocou ver e ouvir, né? São as duas coisas importantes. Antes da Meire falar de quem ele ouviu, né? A ideia que eu queria trazer aqui é que, de fato, ver significa conviver, né? Estar junto ali tem um peso muito grande. Mas a gente vai ver como Lucas foi brilhante no seu relato
E em nenhum momento o seu evangelho ele é mais enfraquecido, ele tem menos detalhes porque ele não viveu com Jesus. Tá? Então a gente vai ver que ele não viveu com Jesus, mas ele esteve com uma pessoa que teve muita intimidade com Jesus, uma proximidade intensa com Jesus. Né? E aí eu quero convidar a abrir Colossenses 4. Marco? Quando vocês dois falarem, um tem que fechar o microfone, dá eco, ninguém entende. Combinado, então. Colossenses 4:14. Abra aí para a gente poder ver, né? Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Então, ele está se despedindo, né, da comunidade, ele está encerrando a carta, e no capítulo 4, no versículo 14, ele vai dizer assim, ó, saúda-vos, Lucas, o caríssimo médico. Então, São Paulo, ele conseguiu escrever de maneira tão brilhante, por quê? Porque ele acompanhou São Paulo nas diversas viagens, né, na primeira, na segunda viagem de São Paulo, acompanhou São Paulo de perto nos momentos de prisão de São Paulo, e ele teve, apesar de São Paulo também não ter, né, conhecido pessoalmente, mas ele teve uma experiência profunda e depois derramou a vida totalmente em servir, em anunciar Jesus, e foi dali que São Lucas colhe, né, tudo isso. Prova de que São Lucas caminhou com São Paulo e dele aprendeu, quando a gente vê, acompanhando aí, ó, nessa parte aí que Dom Estevão Bittencourt cita que associou-se a Paulo em trechos da segunda e da terceira viagens. Quando a gente pega esses textos para ler, a gente vai ver que o próprio São Lucas é quem escreve Atos dos Apóstolos, certo? Ele escreveu o Evangelho e ele escreveu também Atos dos Apóstolos, tá? Só que quando a gente vai ver esses trechos, a gente vai entender que São Lucas, ele se inclui. Por vários momentos está escrito aí, fomos. Outra parte ele coloca assim, a nossa chegada. Outra parte ele coloca assim, quando íamos, ao amanhecer, quando íamos para algum lugar. Então, São Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, descrevendo as viagens de Paulo, ele está junto. E é de São Paulo, né, que a gente vai ver ele dizendo aí que São Lucas era médico. Olha que interessante também isso. Acho que é importante a gente colocar. Lá embaixo, vai dizer assim, ó, como cita o escrito antigo, Lucas era formado em medicina. Mais para baixo um pouquinho. Desce um pouquinho mais, Marcos. Aí. Lucas era formado em medicina, o que explica a sua linguagem clínica. Eu creio que Lucas, ele por ser médico, né, um cientista praticamente da época, ele ia verificar, ele ia querer entender, e ele acaba citando termos próprios da medicina, ele acaba citando fatores ali de doenças que era só mesmo por ser médico que ele poderia estar percebendo e automaticamente escrevendo. E olha que interessante, é só no Evangelho de São Lucas que a gente vai encontrar que Jesus, lá no Calvário, suou sangue. Só ele descreve. Então, quer dizer, é algo que ele percebeu, e a medicina hoje
explica, né, que em estados de desespero tremendo é possível que o ser humano transpire gotículas de sangue. Apenas também no de Lucas, nós vamos ver, na hora lá quando vão prender Jesus no horto, e que o Malco, Pedro, pega a espada e corta a orelhinha do soldado, do Malco. A gente vai ver que é só São Lucas que retrata que Jesus vai lá e, põe a orelhinha no lugar. Eu quando estava pensando isso aqui, rezando isso aqui, na hora eu já pensei, né? São Lucas já deve ter crescido o olho ali e pensado, opa, como é que esse homem fez isso? Isso já me interessa, uma plástica dia de amanhã, né? Como é que Jesus conseguiu? Então, a gente percebe pelo estilo do evangelho a pessoa atenta aos detalhes e a pessoa que pega aí essas características que revelam a profissão dele. Outra parte bacana, uma curiosidade, na verdade, que eu não sabia, fui conhecer aqui estudando um pouquinho da personalidade de Lucas. Um pouquinho antes, Marcos, não precisa nem pegar não, tá? Lucas, ele era celibatário, né? Achei bastante interessante, se você for mostrar aí, é nessa citação mesmo, Marcos. Mas olha, Lucas, um sírio de Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos, mais tarde seguiu São Paulo, né, como a gente viu, até o fim, até o martírio, serviu irrepreensivelmente ao Senhor. O que quer dizer isso? Jamais tomou mulher, nem teve filhos. Ele viveu e se dedicou a vida toda, né, tudo que ele podia ter para serviço do Evangelho de Jesus, né? Então, essa é um dado que, para mim, por exemplo, foi novo. Eu não sabia que ele tinha sido celibatário, né? Caminhando um pouquinho mais, Marcos, já lá na frente, os próximos parágrafos, aí. Dos 4 evangelistas, Lucas é o que apresenta a melhor linguagem e estilo no vocabulário, né? O que demonstra, né, por que isso? Porque ele era um cientista da época, né? Ele era estudado, então ele tinha acesso a livros, né, aos escritos da época, vamos pensar assim, né? Não livros como a gente tem hoje, mas era uma pessoa que estudava, uma pessoa que tinha essa vivência, né? Então ele tinha um jeito de escrever bastante diferente, por exemplo, de Marcos, né? Primeiro porque ele já tinha esse olhar, né, científico, esse olhar médico dele. Então, não vai ter no texto dele, ele apresenta uma melhor linguagem e estilo, e também não vai ter no texto dele latinismos, está escrito aí no material de vocês. O que quer dizer latinismos? A gente viu que Lucas, ele não viveu com os judeus. Então, ele viveu em outra região. E nessa região onde ele nasceu e cresceu e, enfim, se formou, não recebeu influência dos romanos. E os romanos é quem falava o latim. Então, expressões latinas não são encontradas com grande proporção, em grande proporção, como é encontrado, por exemplo, no texto de Marcos e Mateus. Tá? Então, essa questão ela não está presente, né? Lucas também escreveu aí, há indícios que ele deve ter escrito o seu evangelho por volta do ano 50, 65, 70. Não há um consenso nesse sentido. Dom Estevão Bittencourt diz 70, por volta dos anos 70. Mas aí depois a gente tem mais para frente, na própria apostila aqui que foi preparada, fala do ano 50, 65. Porque não há um consenso, não há uma datação certa, uma datação provável, né? Ou seja, na época em que Lucas escreveu, o Evangelho de São Marcos já estava escrito. Então, a gente percebe também no Evangelho de São Lucas que ele se baseou no Evangelho de Marcos. Né? Se baseou bastante no Evangelho de Marcos, embora, né, os seus escritos possuem bastante afinidade com trechos escritos nas cartas de São Paulo. Né? Então, por quê? Porque ele
a partir do ano 60, começou a viajar com Paulo. E aí, a partir daí, também aproveita. Não tem como, né? A gente convive com alguém, a gente pega os jeitos daquela pessoa, né? A gente pega a forma como o outro fala, né? Aqui em casa a gente tem umas manias de repetir um pouquinho as falas da Meire, né? Porque a gente convive bastante com ela, né? Ela brinca, ela fala, capaz, né? Provável, ela fala. E é um jeitinho diferente que hoje a gente se pega fazendo isso aqui em casa. Por quê? Porque a gente convive. Então, a gente vai ver muito de Paulo em Lucas também, justamente por isso, né? Além de médico, além de tudo isso que a gente viu, né? Médico, historiador, Lucas também foi um grande historiador, né? Ele fez pesquisa, ele fez entrevistas, e a gente percebe um pouco disso no seu evangelho, tá? Eu pulei um pedacinho aí, foi proposital, né? Que vai falar que Lucas, ele é o evangelho que mais ressalta as mulheres. Eu pulei não porque elas são menos importantes e não é porque eu sou homem, mas é porque a Meire vai falar um pouquinho melhor mais para frente, tá? Dessa questão aqui. Muito bem. Agora, para quem que Lucas escreve? Então, se destina o Evangelho de São Lucas a um público vasto, né? Aos desfavorecidos, vamos dizer assim, aos... Como é que é o nome da palavra? Fugiu agora. Excluídos. Aos excluídos. E a gente vai perceber, olha que interessante, ele escreve para os cristãos convertidos do paganismo. Então, na verdade, Lucas está escrevendo praticamente para o seu próprio povo, porque ele também não era judeu, né? Ele era gentil. Então, eu creio que ele deve ter tido ali todo um cuidado e, inclusive, a própria linguagem que ele foi usando no escrever era algo muito familiar para ele, porque era como se ele estivesse escrevendo para os seus, para ele mesmo. Isso, muito bem. E aí a gente vê isso, se você pegar, por exemplo, no segundo parágrafo desse item, né? Por escrever aos pagãos convertidos, ao contrário de Mateus, que escreve para os judeus, né? Lucas não dava importância às histórias e aos fatos que só interessavam aos judeus, chegando às vezes até omitir alguns fatos. Então, lembra que o Marcos, vocês vão se lembrar, acho que no encontro passado, o Marcos o Marcão, deixa eu falar o Marcão, senão vocês vão pensar que é Marcos o Evangelista. Mas o Marcão falava para nós, né, que Mateus, ele contava, aliás, ele falava dos detalhes de alguma coisa do judaísmo, né? Aliás, Mateus não, Marcos, porque o Marcos Evangelista, ele tinha que explicar algumas coisas para o público dele que não era judeu, né? Por exemplo, o ato de lavar as mãos. Então, citava isso e depois Marcos ia explicar o porquê, né? Por quê? Porque o público que ele escreve, para quem ele escreve o Evangelho, não conhecia essa tradição. Lucas também escreve para um povo que não viveu essa realidade, né? A única diferença é que Lucas, às vezes, ele não dá importância ou omite, porque não fazia parte da cultura dele. Tá? Então, esse ponto é importante também. Em seus escritos, o Marcos clicou? Quer falar? Pode falar. E aí, esse terceiro parágrafo vem dizer justamente aquilo que eu disse lá em cima. Em seus escritos, Lucas se refere com carinho ao que podia trazer benefícios aos gentios. Então, o que nós vamos ver? Lucas, quando ele escreve a parábola do bom samaritano, olha que ele coloca ali aquele samaritano, aquele estrangeiro, né? Como alguém caridoso, alguém que passou, alguém que prestou atenção, alguém que cuidou, alguém que levou, teve zelo com aquele caído. Então, repara que ele está escrevendo para esse povo que ele sabe muito bem quem são, né?
Em um outro trecho aqui, quando a gente vai ver do leproso, era também um samaritano. Que trecho que é esse? Aquele que vários leprosos foram curados, só um voltou. E o que voltou era quem? Era justamente o samaritano. Percebe, então, que nesses detalhes a gente consegue compreender para quem é que ele estava escrevendo e por que esse carinho falava para si próprio. É como se ele dissesse, olha só, dos 10 leprosos que receberam a cura, o único que voltou não era judeu. Isso significa que há espaço para nós também. Né? Se nós nos abrirmos à misericórdia, há espaço para nós diante de Jesus. Né? Eu acho isso muito bonito. Outro ponto bacana da gente... Pode? Você? Esse outro parágrafo aí. Enquanto Mateus apresenta Jesus como filho de Abraão, Lucas apresenta o Messias como filho de Adão. É aí, né? Tá aí mesmo. Eu estou acompanhando pela minha apostila aqui, não sei se está igual aí, não estou nem olhando aí, Marcos, do que você está passando, mas tá bom. Eu acho, um pouquinho antes de... Eu desliguei, você desligou também. Antes da gente dizer o porquê, eu acho que a gente podia perguntar para eles por quê. Por que será que Mateus apresenta Jesus como filho de Abraão, e Lucas apresenta Jesus como filho de Adão? O que vocês acham? Sem olhar aí no material. Abre o microfone alguém aqui, deixa eu sortear alguém aqui, peraí. Vamos ver, esse grupo tá muito parado, gente, vai dar dengue daqui a pouco. Nossa senhora, de água barata. Posso saber o que eu falava. Então quem? Não, manda aí. Deixa eu ver, cadê aqui? Aleatório aqui, deixa eu ver onde parar o mouse. Aqui, Silvia. Cadê a Silvia? Silvia Alcântara. Silvia Alcântara. O que você acha, Silvia? Silvia, não fique com vergonha. Silvia Anastaciana. É de Anastácia, Silvia? É uma secretaria com ela é 10. Ó, o povo começou a sair, gente. Não é para sair, não. Deixa eu continuar, então. Ela entendeu alguma coisa no chat? Não saiu nada. Não, vou continuar. Pode continuar. Vou falar? Ah. Tá dando eco. É porque você está com dois ligados. Você está com o computador e com o celular, então vai dar eco mesmo, tem que desligar. Um ou outro. Oi. Você está com o computador ligado e o celular, então quando você fala, vai dar eco. Pronto. Pode falar, que acho que agora dá. Qual que é? É a pergunta? Por que Mateus escreve que Jesus é filho de Abraão e Lucas que Jesus é filho de Adão? Porque Mateus, né? Porque Mateus fala sobre o Antigo Testamento, né? Já o Lucas fala sobre o Novo Testamento, que é o filho. Muito bem, Wesley. Se a gente pega o Evangelho de São Lucas no capítulo 3, não precisa abrir agora não, mas no capítulo 3 e no versículo 23, São Lucas começa a descrever a genealogia de Jesus. E lá no versículo 38, ele vai dizer assim, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. O que vem na nossa cabeça quando a gente fala Adão? Adão representa muito a desobediência, o pecado. E é dali que vem a misericórdia, dali que vem a pessoa de Jesus. Então, Lucas, ao descrever a genealogia e colocar Jesus como filho de Adão, ele está dizendo para nós que a salvação é para todos. Para todos. Para mim, para você,
para cada um de nós que somos. Isso. E também, né, se a gente pensar assim, olha, Mateus, ele fala, em Mateus também tem uma genealogia, né? Na verdade, são os dois evangelhos que tem a genealogia, Mateus e Lucas. Mateus mostra Jesus como filho de Abraão, por quê? Porque Abraão é o pai dos judeus, é o pai da fé judaica, né? Então, Mateus escreve para os judeus, então, quer dizer, ele vai mostrar que Jesus vem de Abraão também, ou seja, Jesus é aquele que os judeus esperam. E Lucas, quando coloca Jesus como filho de Adão, como que Jesus veio, né, da descendência de Adão, mostra também que Jesus ele veio para toda a humanidade, né? Adão representa o pai da humanidade. Então a gente fala que há uma universalidade na acolhida das pessoas, né? Isso. E aí, continuando então, vamos mais um pouquinho. Olha, Lucas quis descrever o Messias como o novo Elias, ou o novo profeta. Isso está em Lucas 1,17, né? Jesus... Oi? Jesus vai ser mostrado, né, pintado por Lucas como um novo Elias. Que Elias tem poder, né? Ele vem com poder. Eu até grifei aqui, deixa eu pegar aqui, virou com o vento. Olha. Irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos. Preparar ao Senhor um povo bem disposto, né? Jesus é aquele que irá diante de Deus com o espírito e o poder de Elias, né? Então, assim, é bonito ver que Lucas, ele traz também essa tradição, né? E vai mostrar Jesus como um profeta. Elias foi um profeta, né? Inclusive a questão de ser arrebatado. Inclusive a questão de ser arrebatado, porque Elias foi arrebatado, exatamente. Muito bem. E aí, partindo lá para o finalzinho, Marcos, os 2 últimos parágrafos aí dessa parte, aí entra a questão das mulheres. E aí, a questão das mulheres, aí somos nós. Lucas, ele vai retratar bastante, e eu creio que tem muito a ver do Evangelho de Lucas ser chamado o Evangelho da Misericórdia, porque se você pensa uma mulher, é muito maior, não que os homens não tenham, mas é muito maior na mulher a questão do olhar, a questão da sensibilidade, a questão do sentir. E tudo isso, de uma certa maneira, remete para a misericórdia. As mulheres no Evangelho de Lucas, né, elas são colocadas como elas ajudavam eles, elas acompanhavam eles, elas supriam, né, ajudavam a suprir as necessidades do dia a dia, né? A própria mulher, a mulher, Nossa Senhora, né? Em Lucas é lindamente colocado ali a questão dela com o anjo. Então, eu vejo que a misericórdia do Evangelho de Lucas tem também a ver com toda essa sensibilidade que o próprio evangelista tinha, e por isso retratou tanto as mulheres no seu evangelho. E aí, Lucas acentua mais que Marcos e Mateus o amor de Deus para com desprezados pelo judaísmo oficial. As mulheres não tinham valor nenhum, né? E para com os pecadores, os samaritanos, as mulheres, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O que é, senão misericórdia de Deus, esse olhar para com os desprezados, para com aqueles que não tinham valor nenhum? É a misericórdia escancarada. E Lucas coloca no capítulo 19, inclusive está aí, 19:1, é a parte onde Lucas vai falar sobre Zaqueu. Se
Eu vou dizer sinceramente, se hoje eu coloco um olhar meu, tá? Vou colocar assim, sobre uma pessoa que tivesse talvez a mesma função que Zaqueu, né? Uma pessoa, sabe, que aos olhos humanos corrupta. Será que Meire, eu ia conseguir enxergar? Será que eu ia conseguir ter misericórdia para com ele? E o que São Lucas retrata? Retrata Jesus olhando com outros olhos para aquele homem, né? Jesus dizendo para aquele homem: hoje a salvação, a misericórdia, hoje a paz, hoje o amor entrou na tua casa. Então, é o evangelho da misericórdia, sem sombra de dúvida. Muito bom, muito bom. Vamos caminhar um pouquinho mais. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida? Como é que tá aí? Eu estou um pouco preocupada com a questão do sono. 4 horas. Será que esse povo está tendo sono? Aline, faz aí uma carinha para a gente ter um parâmetro. Aline, canta uma música aí para animar o pessoal. Não tá dando sono, não, gente. Tá todo mundo acordado. Até o Luiz tá acordado. Se o Luiz tá acordado, tá tudo tranquilo. Então tá bom. Então vamos andar mais um pouquinho. Então vamos ver agora. Estamos também já caminhando para a segunda e última porção aí do nosso ensino, né? Que é uma parte densa, mas bem gostosa. E a gente vai dar uma chineladinha agora, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho de São Lucas, então. Até agora a gente entendeu quem foi Lucas e para quem ele escreveu. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que tem nesse Evangelho, tá? A gente já sabe que Lucas, ele não foi da cultura judaica, né? Nós vamos agora, Marcos, você pode descer um pouquinho o slide para nós. Aí, isso. Né? Como eu já tinha falado, provavelmente o Evangelho foi escrito por volta de 50, 65 ou 70, né? Mas provavelmente foi escrito antes da morte do apóstolo Paulo. Que já que no Atos dos Apóstolos, né, foi escrito depois do Evangelho de São Lucas, ele escreveu primeiro o Evangelho, depois o Atos, e ele segue de perto a vida de Paulo, mas não fala da sua morte. Isso indica que os 2 livros provavelmente foram completados antes da morte de Paulo. Que ocorreu em 68. Né? Que ocorreu em 68, mais ou menos, por volta de 68. Tá? Então, se Paulo morreu por volta de 68, ele já tinha completado esses 2 livros, o Atos e o Evangelho. Tá? Muito bem. Lucas vai apresentar o Jesus misericordioso, a gente viu. Embora eu pulei essa parte, eu só vou citar aqui porque eu acho ela fantástica. Olha, nós vimos que Mateus apresenta Jesus como mestre, que tinha palavras de poder. Marcos apresenta Jesus herói, que age com força e com poder. Lucas apresenta Jesus misericordioso, que busca salvar a todos. Tá? Então, vejam bem, se a gente for analisar, nós estamos vendo que cada um vai pintar uma parte do rosto de Jesus para nós, né? Que acho que isso que é muito bonito de ver. Pode ir mais à frente um pouquinho, Marcos? Dom Estevão Bittencourt, então ele vai dizer que o Salvador de todos é também portador do grande perdão, né? Perdão, eu pulei aqui. Volta um pouco. Isso aí, pode ficar aí mesmo. Então a gente viu que provavelmente foi escrito por volta dessa data, né? De 50, 65. O Evangelho de São Lucas é o Evangelho da salvação e da misericórdia. Já falamos disso, mas nós vamos retomar alguns pontos aqui. Desde a genealogia de Jesus, São Lucas deixa claro que Jesus é o filho de Adão e por ele é irmão e salvador de todos. A gente viu isso brilhantemente. Lucas também introduz a figura de Jesus recém-nascido como a boa nova,
Olha que bacana isso, né? Recém-nascido, Jesus ele já é uma boa nova que é anunciado pelos anjos. Em uma época em que os cidadãos esperavam mensagens de esperanças dos imperadores, os Césares romanos, né? Então, naquela época, olha, aqui a gente vai ver também como que a cultura da época contribuiu para que Lucas escrevesse dessa forma também. Naquela época, esperava-se dos imperadores mensagens de esperança, que eram anunciadas com as cornetas que vinham, né, dos arautos do imperador. E aqui a gente vê que Jesus, ele é essa boa nova, né? Jesus, ele vai ser anunciado pelos anjos. Isso é muito bonito de ver, né? Aí indo um pouquinho mais para frente, a gente vê que aqui eu acho que é o coração do evangelho. Se vocês me dissessem, Júlio, quais são as principais, ou o principal versículo do Evangelho de São Lucas, na minha humilde opinião, a passagem, né, o trecho que mostra as 3 parábolas da misericórdia, né, que a gente conhece muito bem. A ovelha encontrada pelo bom pastor, a moeda encontrada pela mulher na casa e o filho pródigo, né? Particularmente, tá até brincando aqui com a Meire, né? Eu falo que nós fomos, o Marcos, eu, a Lúcia, a Luzia também fizemos uma experiência de numa formação, numa comunidade no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, é uma comunidade que forma novas comunidades. E a fundadora, a Chica, ela falava que, não lembro se foi ela, se foi a cofundadora, a Gislene, que dizia assim que nós todos temos que ter uma palavra que é só nossa, sabe? Aquela palavra que fala para nós, né? Que eles chamam de rema. É a rema, aquela palavra que toca para nós. A minha palavra não é outra senão a do filho pródigo, né? Eu me sinto muito filho pródigo, acolhido por Deus, né? Pelas andanças que eu fiz na vida, pela minha história de conversão. Então, o Evangelho de São Lucas, eu já tenho um carinho muito grande por ele por conta disso. E aqui a gente tem essas 3 parábolas que vai mostrar justamente o amor misericordioso de Deus, né? Você quer falar? Posso continuar? Pode continuar, tá. Eu vou ali na hora da oração. Isso, a Meire vai falar um pouquinho depois sobre uma dessas histórias. Então a gente tem aqui, né, nessas 3 parábolas, em suma, né, um Jesus que é misericordioso com todos, que ao mesmo tempo dá exemplo do perdão, né, pode servir, esse exemplo do perdão, essa misericórdia, exemplo do perdão, pode ser visto no seu encontro com a pecadora agraciada, está lá no capítulo 7, versículo 36 e 50, com a mulher encurvada, no capítulo 19, a história de Zaqueu, que a gente viu, a Meire citou, o bom ladrão, e entre outros, né? Que mostram Jesus que é misericórdia, aquele que era o excluído, aquele que era o rejeitado pela sociedade, o pecador. Então ele é misericordioso e ao mesmo tempo dá exemplo de como perdoá-los para nós, né? E aí, eu penso que agora esse próximo parágrafo aí, o Evangelho de Lucas também é o Evangelho da oração e do Espírito Santo. Eu creio que aí começa a ter todo um outro sentido esse nosso estudo bíblico, essa nossa formação, esse nosso aprendizado, justamente nisso que é fundamental, Evangelho da oração. São Lucas narra 19 vezes Jesus orando. Olha bem isso, 19 vezes. Com um detalhe, desde o batismo, no capítulo 3, versículo 21, né? Ele estando em oração, até a entrega final na cruz, capítulo 23, né? 19 vezes. Olha isso, ele sendo Deus, a todo momento, São Lucas retratando ele orando. E isso tem que nos cutucar, para a gente se questionar a respeito da nossa própria oração pessoal, né, de como anda a nossa oração pessoal.
O evangelista mostra e dá ênfase ao Espírito Santo como o inspirador da oração. Espírito Santo esse que era o dom prometido pelos profetas como fruto da vinda do Messias. Agora eu queria que você pegasse aí na tua palavra Lucas 11, capítulo 1. Lucas 11, capítulo 1. Porque nesse texto, os discípulos pedem para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensina os discípulos a orar, que jeito? Lucas 11, capítulo 1. Enquanto pega aí, Lê, eu estava aqui imaginando, né? Por que será que os discípulos pedem para ele ensinar a orar? Porque com certeza os discípulos viam ele rezar, né? De ver ele rezar, de ver a intimidade que ele tinha com Deus, com certeza. Eu fico imaginando, se eu fosse discípulo de Jesus e visse ele rezando, sempre mostra, né? Jesus se afastou e foi rezar. Eu ia ficar muito curioso, eu ia querer saber como que ele reza, né? Que tipo de oração que ele faz. Então eu penso que nesse momento Lucas vai mostrar exatamente isso, porque a Mary falou, vejam bem, gente, 19 vezes Jesus fala no Evangelho, é quase uma vez por capítulo, se a gente parar para pensar que ele vai nascer, né? Não nasce, Jesus não mostra ele nascendo no primeiro capítulo, né? Mostra mais para frente, depois da morte ainda tem algum caminho, mas é quase um capítulo. Uma vez por capítulo Jesus está orando. Então isso Lucas quer mostrar alguma coisa com isso, né? E tem um outro detalhe também, quando você fala que os discípulos viram que ele rezava e tiveram desejo. E eu vou além. Eu digo assim que eles viam também o que Deus realizava através de Jesus pela força da oração. Então, eles ficaram sedentos daquilo. E essa sede tem que ser, ela tem que nascer em nós também esse desejo. Senhor, me ajuda, me auxilia, me ensina a orar. Porque da mesma maneira que depois a gente vai ver que quando eles aprenderam a importância da oração, Deus também passou a se manifestar através deles, os discípulos, os apóstolos, os primeiros. É a mesma coisa que Deus quer fazer com a gente. Então, ali, no capítulo 11, versículo 1, que eu pedi para pegar, vai dizer assim: um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Disse-lhe ele então: quando orardes, dizei. E aí Jesus vai ensinar para eles a oração mais perfeita, que é a oração do Pai Nosso, né? Que é uma oração de louvor, que é uma oração de agradecimento, que é uma oração de súplica, que é uma oração completa, que tem que acompanhar o nosso dia a dia. Eu achei interessante porque um certo dia, num certo lugar, nada tira do meu coração, que é hoje, que é hoje. E eu queria que a gente pudesse, eu quero te convidar agora, a gente fazer uma pausa. Não está muito no roteiro, não, mas eu quero fazer de uma maneira diferente. Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. A oração do Pai Nosso nós sabemos de cor, nós não vamos precisar pegar Lucas aqui para poder ler ela, não. Mas eu queria que a gente pedisse ao Senhor que nesse momento, pelo estudo de Lucas, pelo estudo do Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia e do Espírito Santo, que venha sobre nós o Espírito Santo de Deus, que nos revele como anda a nossa oração. Seja sincera, Meire, para você mesma agora. Como anda a tua oração? Será que o tempo que você tem reservado para orar, Meire, será que tem sido suficiente?
Será que o tempo que você tem reservado para orar, será que tem sido um tempo exclusivo? Você e Deus, como ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, para que o teu pai possa te ver, possa te ouvir, possa te atender. Será que tem sido? E eu te convido a se questionar também. Porque a gente não pode passar por um momento de estudo, você não pode gastar 2 horas do seu sábado à tarde para passar por um estudo bíblico e nada ser mudado. Não podemos, não podemos. E isso o Senhor quer despertar em nós nessa tarde. Então eu quero te convidar a levantar as tuas mãos para o céu, louvar, glorificar e clamar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E principalmente, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém, irmãos. Amém. O Júlio disse que eu ia colocar um pouquinho sobre uma das 3 parábolas da misericórdia. Eu vou emendar aqui, tá, Júlio? Tudo bem? A parábola da moeda encontrada pela mulher. Eu grifei aqui na minha Bíblia. Lucas 15, né? Lucas 15. A parábola na Ave Maria está com uma parábola da moeda perdida. Eu grifei aqui na minha, Lucas 15, 8, eu grifei aqui na minha Bíblia umas palavras que a gente precisa ruminar, que a gente precisa deixar o Espírito Santo agir. Qual mulher que tendo 10 dracmas, estão conseguindo acompanhar aí? Lucas 15, 8. Tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la. Tendo encontrado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Olha Deus cutucando eu e você novamente. Presta atenção nisso, porque quantas e quantas vezes nós somos essa dracma que se perdeu. Nós somos. E aí, essa mulher, ao mesmo tempo que ela é o próprio Deus, na sua misericórdia, levantando tudo para procurar, também tem que... nós também temos que nos colocar no lugar dessa mulher quando a gente perde aquilo que Deus, na sua infinita misericórdia, reservou para nós. Olha bem, ela acende a lâmpada, sem dúvida nenhuma, do Santo Espírito de Deus, porque aí ela se colocou em oração, acendeu a lâmpada, e me vem na cabeça uma mulher fazendo faxina dentro de casa, sabe quando ela pega as cadeiras, os banquinhos, os moleque, vai pondo tudo para fora, para poder arrumar, para poder faxinar? É isso para ser feito no nosso coração quando a lâmpada do Espírito é acesa. E aí ela vai procurar diligentemente. O que é isso, gente? É procurar... ela varre a casa, né? Tira, né? Junto com os moleques, com os banquinhos, ela varre, ela tira a sujeira. Diligentemente, ela vai procurar com zelo, ela vai procurar com cuidado, ela vai procurar com carinho até encontrar. E aí, me colocando no lugar dessa mulher, que todas as vezes que eu, Meire, paro, perdi, né, primeiro,
tomo consciência que perdi, né? Tomo consciência que perdi, paro. Acende em mim a lâmpada que eu preciso procurar novamente. E quando é automático, quando eu me coloco na presença, eu encontro. No mesmo momento eu encontro. E aí, o que ela faz? Olha o evangelho da alegria, porque é da misericórdia do Espírito Santo, mas é o evangelho da alegria também. O que ela faz? Convida as amigas, convida as vizinhas para se alegrar com ela, porque aquilo que havia sido perdido aqui dentro foi encontrado. E olha o detalhe do versículo 10. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus. O júbilo é o estado permanente de alegria, os anjos no céu, e em constante alegria, por eu e você ter encontrado aquilo que, por um descuido nosso, havia se perdido. Muito bonito isso. Quanto vale uma dracma, né? Eu fiquei pensando assim, quando a gente preparava, né? Aqui não fala o valor, né? Mas eu fui fuçar. Eu falei, quanto será que vale uma dracma, né? E uma dracma, gente, equivale a um dia de trabalho seu. Né? Você já imaginou você trabalhar, não sei quantas horas do dia você trabalha, né? Remunerado ou não, mas vamos pensar assim, as atividades do seu dia. Eu vejo, por exemplo, a Rose, minha esposa, ela levanta muito cedo. Ela levanta mais cedo que eu, né? E ela se põe a fazer os afazeres da casa, que é os afazeres do cuidado com a gente. E ela vai dormir, muitas vezes, mais tarde que todos, né? Eu fico imaginando se remunerar esse trabalho seria um valor X determinado de uma dracma. Imagina você perder o seu dia de trabalho. Você imaginar você à tardezinha, chega cansado, moído do trabalho, e perceber que você perdeu um dia de trabalho. Muito mais a dracma, quando a gente perde a graça de Deus. Me veio isso também agora, porque encaixa perfeitamente. Ai, São Lucas. Não é à toa que nós, a Rose, eu, a Ana, o Samuel, nós escolhemos por nome do nosso filhote que está para nascer aqui em dezembro, de Lucas, né? Luquinhas. Vejam bem, gente, em Lucas também está os cânticos, né? 4 cânticos solenes da liturgia. São cânticos da liturgia por quê, né? Da liturgia, principalmente da liturgia das horas, né? Aí no material preparado pela Aline, pelo Marcos, cuidadosamente colocado aí para vocês, né? O Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, o Cântico dos Anjos e o Cântico de Simeão, né? O Cântico de Maria a gente conhece mais, né? Minha alma exulta de alegria, né? O Magnífica, todos eles têm nome em latim também, né? O Magnífica, que é o Cântico de Maria, o Benedictus, que é o Cântico de Zacarias, o Glória em Excelsis Deo, né? O Dei, que é o Glória, né? Que os anjos cantam, Glória a Deus nas alturas e aos homens de boa vontade quando o nascimento de Jesus acontece, o Cântico dos Anjos, né? E o Cântico de Simeão, né? O Nunc Dimittis, que tem na liturgia das horas, o cântico que tem aquela frase de Simeão, né? Agora, Senhor, deixai seu servo ir em paz, né? Meus olhos viram a salvação. Então, é no Evangelho de São Lucas que nós vamos ter esses 4 cânticos litúrgicos. Eu acho fantástico isso, né? O Evangelho diz... Isso, o Evangelho de São Lucas é ainda o Evangelho da pobreza e da alegria, né? Como assim, Júlio, o Evangelho da pobreza e da alegria, né? É no Evangelho de São Lucas que Jesus vai falar fortemente contra a riqueza do mundo, né? Que hoje, para nós, é um evangelho, é um conselho evangélico também, né? Viver a pobreza. Viver a pobreza, o que significa viver a pobreza, né? Ser pobre é muito mais do que não ter dinheiro.
né? Às vezes muita gente interpreta errado isso. O que é a pobreza do evangelho que é pedido para nós, né? É não ter o coração dominado da cobiça, né? Não ter o coração cheio de apegos materiais, né? Nós precisamos ser livres de apegos. Então, como que a gente vai ver isso no Evangelho de São Lucas? Ora, né? O próprio Jesus já nasce em meio à pobreza, na manjedoura, né? Me veio na mente agora também a ideia de manjedoura, né? A palavra manjedoura de manjar, né? O que é mangiare em italiano? Alimentar, né? Onde se alimenta. Então a gente vê que Jesus nasce também já dizendo o que ele vai ser para nós, alimento, né? Ali no lugar onde os animais estão, é a pobreza no sentido do desapego, né? Lucas deixa claro inúmeras vezes nos seus escritos que seu evangelho é para os pobres. Por isso, ele faz um convite constante ao desprendimento e à pobreza evangélica, né? Aí aqui no texto diz o seguinte, olha, inclusive para Lucas, os primeiros bem-aventurados são os pobres, diferente de Mateus, que fala são os pobres de espírito. Lucas aqui vai dar um aspecto de pobreza material também, né? Para Lucas é a pobreza material também. Quanto que para Mateus são os pobres em espírito. Também porque tem a ver com o público de quem está ouvindo eles. Mateus vai falar para os judeus que, na época, em grande parte, ou a grande maioria, né, dos judeus a quem eles falavam, tinham posses. Lucas vai falar para as pessoas que não necessariamente têm, para os pobres, para os excluídos, os marginalizados da época, as mulheres, os leprosos, os de outras culturas e outras religiões, né? Então, essa ideia ela é muito forte em Lucas, né? E também Lucas é o evangelho da alegria. Por que será que ele é o evangelista da alegria? Lucas, ele vai retratar várias vezes a questão da alegria. Nós separamos aqui alguns pontos, né? Tem alguns, assim, que eles saltam, né? Eu peguei aqui na Bíblia agora, quando ele fala das bem-aventuranças, né? Lucas 6, não precisa pegar não, mas depois dá para você conferir, Lucas 6, 22, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Olha que esquisito isso. Bem-aventurado quando os carinha tiver com raiva mesmo de você, vos expulsarem, vos ultrajarem, quando repelirem o vosso nome com infame por causa do Filho do Homem. Olha isso aqui, versículo 24. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, São Lucas deixa claro que a alegria ela tem que ser a marca para nós agora de uma pessoa que realmente conheceu Jesus. Um encontro com Jesus, ele não pode deixar o nosso semblante do mesmo jeito. O Papa Francisco fala muito isso, né? Não dá, gente, não dá. Então, é o evangelho da alegria que tem que estar estampada no nosso rosto de cristão, de pessoas que tiveram, em algum dia, em algum momento da nossa vida, da nossa história, esse encontro com Jesus. A gente vai ver que quando Nossa Senhora sai em visita a Santa Isabel, quando ela chega lá, o que acontece com a criança? Na barriguinha de Isabel, São João Batista, a criança estremece de alegria no ventre. Por quê? Porque ela teve um encontro com o Salvador que estava na barriguinha de Nossa Senhora. Compreende? Então, teve um encontro? Teve. Tem que ter essa alegria. Isabel, né? Ela também fica toda feliz com esse encontro, né? De onde me vem, que honra
poder receber a mãe do Senhor, do meu Salvador. Com certeza, Isabel também não ficou do mesmo jeito, se encheu de alegria por aquela visita de Nossa Senhora. A própria Nossa Senhora, minha alma exulta de alegria, não, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. No Cântico do Magnífica, que o Júlio acabou de falar ali, que está retratado lá em Lucas 1,46, é uma característica do Evangelho de São Lucas. Outro trecho também, os discípulos, o envio dos 72, olha para nós, missionários, tem que ser característica do missionário. Foi enviado, filho, no Evangelho fala que eles voltaram, né? Alegres e felizes. Tem que ser característica do missionário já sair com essa alegria. Que essa alegria já tem que ser para nós uma constante, para a gente poder chegar num lugar e sem falar nada, já contagiar com a presença do Senhor aqui, ó, no nosso semblante. E Jesus diz para eles assim: não se alegra, não, que em vosso nome os espíritos corriam, não. Alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no céu. É para isso, meu querido, é para essa alegria plena que nós estamos aqui nesse sábado à tarde, pelejando, sabe, em aprender, em ser lapidado um pouquinho mais. Continuando aí, ó, é preciso salientar ainda que o Jesus de Lucas está sempre caminhando. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos mais iguais ao que a gente começou esse estudo bíblico. Por quê? Porque nós estamos caminhando. O Jesus de Lucas era um Jesus que estava sempre caminhando, mas não um caminhar sem saber para onde ir, não um caminhar sem direção. Ele sabia muito bem a trajetória, ele sabia muito bem o Calvário, e ele sabia muito bem a glória também, a volta para casa, a volta para o Pai. A nossa vida, irmão e irmã, pela graça de Deus, fortalecido pelo Evangelho de Lucas, também não pode ser um caminhar de qualquer jeito, um caminhar tropeçando, um caminhar triste, um caminhar cabisbaixo, não pode, porque assim como o Jesus de Lucas, nós também temos que ter um objetivo, aonde eu quero chegar, e não chegar de qualquer maneira, chegar pleno da graça e da alegria de Deus. Muito bem, muito bem. Quanta coisa boa, né? Olha só. Nesse evangelho, a obra missionária se cumpriria com a força do Espírito Santo, né? Então, como a Meire falou, a subida é para o Calvário, é para a cruz, mas não acaba lá, né? Temos que ver que a alegria está no que vem depois da morte, a alegria da ressurreição. E né? o próprio Espírito para fortalecer. O Espírito Santo que vem, né? Que nos fortalece. Perfeito, perfeito. Né? Ele age na vida terrena de Jesus, mas há de animar todos os momentos da vida da igreja, como se vê depois em Atos dos Apóstolos. Né? A realização dos planos divinos, portanto, é preparada pela lei e pelos profetas, mas continua com a atividade, a pregação de Jesus, culmina com a sua morte e ressurreição em Jerusalém. Né? Olha que bonito, né? Lucas, ele não dispensa aquilo que para Mateus foi importante, né? Resgatar o Antigo Testamento. Mas ele vai mostrar que tudo leva para a cruz de Cristo e a ressurreição dele, a vinda do Espírito Santo e a glória eterna, que um dia viveremos com a graça de Deus. Eu tô tentando fazer minha parte aqui, né? Às vezes cai, às vezes erro, mas tô tentando, né, Meire? Tem que tentar. Pelejando. Muito bem. Pode ir? Contudo, embora Lucas não tenha conhecido Jesus pessoalmente, o evangelho que escreveu dele, Jesus, fez com que inúmeras outras pessoas o conhecessem e, mais que isso, o amassem.
Preste atenção num detalhe. Será que se São Lucas tivesse escrito de qualquer maneira, será que hoje, tanto tempo depois, nós estaríamos aí nesse monte de gente, cada um de um ponto, rezando, estudando, conhecendo, aprofundando a vida de Jesus através do que Lucas escreveu? Com toda certeza não. Então, Lucas, fato, ungido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu cada uma dessas palavras para que a gente pudesse estar saboreando aqui hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. Entendemos que, Será que entendemos alguma coisa, Meire? com toda certeza, Muito bom, muito bom. Eu particularmente, gostei muito de estudar São Lucas, né? O Evangelho de São Lucas. Todos têm uma característica muito bonita, mas o de São Lucas fala de modo muito especial para mim, como eu já partilhei com vocês, né? E agora a gente vem para a última parte do nosso encontro, 4h37, e é uma parte que é muito importante da gente sintetizar, né? É a hora da gente colocar aquilo que nos marcou do estudo. Então nós vamos dar aí 3 minutinhos, bem breve, assim. Lucas era, o que Lucas era, né? Que nós vimos aí. Então você preenche ali 4 palavrinhas. O que Lucas buscou? O que representa o Evangelho de São Lucas? Tá? Nessa atividade. Pode falar, amigo. Eu acho que seria interessante a gente pegar esse primeiro aí e as pessoas pudessem abrir ali no chat, Lucas era, o que você lembra que Lucas era? E ir escrevendo ali para a gente ir partilhando, né, para outras pessoas também. Fazer isso aí, eu acho que é bem importante. Isso. O que eu ia sugerir é o seguinte, para a gente aproveitar bem o tempo, né? Porque isso aqui não é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer correndo, não. Sabe assim, fazer correria. Tem algum, né? Eu acho que você pode preencher ele depois, com calma, olhar de novo o material, buscar as passagens na Bíblia para aprofundar, né? Agora, assim, é o que dá para fazer, agora que veio à mente que a gente partilhou. Essa ideia da Meire, ela é bacana. Eu ia sugerir para a gente colocar no chat, mas eu acho que a gente podia abrir o microfone e começar a falar, não é? O que você acha? Você ia falar alguma coisa? eu acho lá, Ele já falou lá, ó, o que ele era? Ele era cheio do Espírito Santo. Já. Então vamos começar por aqui, já que o Wesley já começou, né? O que Lucas era? Cheio do Espírito Santo em suas pregações escritas. O que mais? Agora é aquela hora que vocês podem falar e a gente quer ouvir vocês. Médico, esperto, inteligentíssimo. Muito bem. boa equipe. Gentil, apaixonado por Jesus, né? Escreveu o Marcão ali. A Clélia escreveu misericordioso. Né? Milton escreveu médico. O que mais era Lucas? Eu coloquei aqui que ele era, embora não falou explicitamente, mas eu imagino ele sendo um questionador, um investigador, né? Foi fazer pesquisa, acho que entrevistador, o Marcão colocou, companheiro de São Paulo. Eu também coloquei aqui e não está lá. Que ele era sensível. Porque eu creio que essa convivência aí com as mulheres, né, deixou ele também sensível para escrever com tanta misericórdia. Eu acredito que também sem preconceitos, né? Uma pessoa mais aberta, mais tolerante ao diferente, ao pobre excluído pela sociedade, aqueles que não eram nada, né, para a sociedade. Olha lá, o Tonon colocou evangelista da alegria, historiador, a Larissa colocou, um discípulo interessado em mostrar a obra e a pessoa de Jesus, alegre, diz a Bianca, né? Observador, aquele que falava aos pobres marginalizados, culto, muito bom. E o que Lucas buscou, será, hein?
que ele buscou na escrita do Evangelho? Será que qual era a intenção dele? Olha lá, o Wesley está dando até uma sugestão. Aparece São Lucas e São Paulo lado a lado em um filme que mostra, o filme chama Paulo Apóstolo de Cristo, né? Muito bom. A Ana coloca historiador, evangelista da alegria, mostrar Jesus misericordioso, veio o Nilson falar para nós. O que o Lucas mostrou para nós? Mostrar, apresentar, né, o mistério de Jesus, a Tati, levar a salvação a todos, nos ensinar a ser misericordiosos, buscou a justiça, conhecer a história de Jesus. Olha quanta contribuição, May. Apresentar que a salvação não é para um povo específico, mas para a humanidade, né, para todos. E será que ele também buscou mostrar para nós a importância da oração, Júlio, falando 19 vezes? Acho que buscou também, né? Um pouquinho. Olha, a Tati está colocando ir ao encontro do outro. A Patrícia colocou mostrar o amor e a misericórdia de Deus para todos. O Wesley busca misericórdia. Meu Deus, é muito maravilhoso isso. Muito bom, né? E o que chama a atenção de vocês aí nesse evangelho, né? O evangelho de Lucas, ou o evangelho segundo Lucas, o que traz para nós? O Evangelho do Espírito Santo, da alegria, da oração dos pobres, da exaltação e participação das mulheres na história da salvação. De viver o Espírito Santo. Gosto assim. Coro. Mostrar o amor e a misericórdia de Deus para com todos. Muito bom, muito bom. Os discípulos de Emaús, a cena. Perfeito, perfeito. Bonitinho, bem bonitinho. Muito bom, muito bom. A importância da oração, de sermos alegres em Deus. Importância do Evangelho para todos, viver Jesus Cristo. Eu acho bom. Acho que uma fala muito bem hoje, né, nos dias atuais, é o Evangelho da inclusão, né? Da inclusão. A gente corre o risco, né, de achar que, como os judeus também achavam, né, os escolhidos, os corretos, nós hoje, cristãos católicos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, porque incluir o outro e não pensa como eu penso. Isso eu creio que esse evangelho ensina muito para nós, né, e que é fundamental nos dias de hoje. A tolerância. Quanta coisa sendo destruída por intolerância, por se achar o dono da razão, né? Muito bem, muito bem. Eu acho que a missão foi cumprida, sem ser cumprida. Marcos, quer completar alguma coisa? Marcos, você quer completar alguma coisa, dar algum recadinho antes da gente fazer a oração final? Eu quero... Nós estamos aí no mês missionário, né? No mês da missão também. Olha que missão bonita de comunidade. De certa forma, Deus deu a comunidade, né? Pode falar, Marcos. Eu quero falar assim que... Quero deixar uma pergunta, quero começar com uma pergunta, né? Para a gente já ir encerrando. Teve uma parte aí que a Meire falou, eu até grifei no finalzinho ali, que São Lucas não conheceu Jesus, não teve um encontro assim, físico, pessoal com Jesus, e mesmo assim escreveu o Evangelho de uma forma fantástica, que fez muita gente conhecer Jesus sem ele conhecer. E aí foi a pergunta, né? O que é mais fácil evangelizar com quem teve um contato físico ou quem só ouviu dizer? E aí a gente vai percebendo que, de todas as maneiras, é possível evangelizar.
E a pergunta que eu deixo assim é, São Lucas levou muita gente a conhecer Jesus, mesmo ele não ter conhecido. E nós, né? E você? Quantas pessoas ainda você vai conseguir fazer, eu vou conseguir fazer, nós vamos conseguir fazer com que Jesus seja conhecido através de nós, através de você. Então, para mim, tudo é espetacular, marcante, mas cada um tem alguma coisinha que salta mais, assim, né? Que marca mais. E em relação a Lucas, o que mais me marca é isso. Ele não teve um encontro, ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele, mesmo assim, ele faz muitas pessoas conhecê-lo. E ele deixa para nós essa missão, fazer mais gente conhecer Jesus. Porque o mundo, as pessoas estão, o mundo está precisando de conhecer a palavra de Deus. Então, quero deixar para vocês aí, nós estamos no mês missionário, né? Nunca deixar de ser missionário. O mês missionário é só para a gente lembrar que nós temos essa missão, mas a evangelização ela não pode parar. Cristão não pode tirar férias, tá? Então, quem é católico, quem é cristão de verdade, ele pode até ter momentos de descanso, de lazer, mas ele não tira férias de ser cristão. Então, até no lazer, até no seu trabalho, até quando ele está de férias, porque em dezembro parece que todo mundo tira férias, né? Inclusive da oração, da missão, das missas, né? Porque todo mundo some, né? Não sei se é o que acontece. Mas nós somos missionários e temos que ter a missão de sempre anunciar a boa notícia. É possível a gente viver na alegria, é possível viver no Espírito, é possível viver em Deus, porque Jesus, a salvação, a boa nova, já cumpriu a sua missão, já morreu por nós, já ressuscitou, e já a salvação é nossa. Tá? Semana que vem a gente tem missa, quinta-feira que vem, aqueles que são aqui da diocese já estão convidados, né, lá na chácara da comunidade, às 20 horas. Quem mora longe, não consegue, nós vamos estar transmitindo pelo Facebook, o canal da comunidade, Comunidade Católica Obra de Amor. Eu convido vocês a estar lá, eu vou estar fazendo a renovação dos meus votos, da minha consagração. Então, já fez um ano que eu me consagrei, então eu vou, nessa missa, eu vou estar fazendo a renovação dos votos, e quero convocar todos a ser missionários sempre, tá bom? Fico com vocês agora. Ô Marcos, só reiterando o que você falou da missa na semana que vem, na quinta, só que ela vai ser transmitida pelo YouTube. Eu falei o quê? Você falou Facebook. Desculpa. A gente vai transmitir pelo YouTube. Comunidade Católica Obra de Amor, YouTube, isso mesmo. Desculpa aí. Tranquilo. Eu também quero, finalizando aqui, antes do Júlio fazer a oração, dizer assim que, muito embora seja o evangelho da misericórdia, é também o evangelho da justiça. Tanto na mulher que perde a dracma, né? Toma consciência que perdeu e muda toda a estrutura da casa em busca daquilo que se perdeu. É necessário para nós também não botar os nossos olhos fixos somente num Jesus que é misericórdia, não. Um Jesus que é justiça. É necessário mudança naquilo que não está bom, é necessário correr atrás, é necessário que essa tarde de oração, de estudo, de aprendizado, sirva para que no nosso coração ressalte as duas mãos daquele Pai. É amor, é misericórdia, mas é justiça. E que onde o Senhor for colocando no meu e no teu coração que não está legal, que não está bom, mas que existe aí uma misericórdia infinita para que a gente corra atrás daquilo que é justo e agradável a Deus. Muito obrigada, tá? A cada um de vocês. Deus abençoe e que a gente se encontre muito em breve nas missões. Júlio. Vamos então inclinar a nossa cabeça e trazer na nossa mente tudo que foi importante no encontro de hoje, aquilo que Deus mexeu conosco, aquilo que foi uma novidade que a gente não sabia,
ou aquilo que a gente já sabia, mas que teve um olhar diferente. Traga na sua mente as palavras do Evangelho que ouvimos, as explicações que o Espírito Santo colocou em nosso coração, por meio dessas ferramentas humanas que somos nós. E vamos agradecer a Deus por mais esse momento, por mais esse dia, por esse aprendizado, né? Nós não podemos mais perecer por falta de conhecimento, né? Já diz o profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós possamos buscar o conhecimento, estudando, né? Fazendo esse movimento do estudo, mas também pedir a graça que o Espírito Santo coloque em nosso coração o desejo, a vontade, o dom e a capacidade de viver aquilo que a gente estuda, né? Que o desafio é maior. Então eu quero agradecer a Ti, Senhor, por mais esse momento de aprendizado, de compartilhamento, por mais esse momento por essa missão, mesmo de uma forma diferente da que nós estávamos acostumados a vivenciar, que hoje o Senhor mais uma vez nos coloca em missão de ver o carisma da comunidade, que é levar o Evangelho, que é ensinar, que é ajudar as pessoas a terem um encontro contigo, com Cristo. Então eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. E assim como nossa mãe Maria, que diante do anúncio da Boa Nova, do Evangelho, que era a palavra que depois vai se encarnar no seu seio, no seu ventre, que a gente um dia possa, um dia não, a partir de agora a gente já possa exclamar, né? Minha alma glorifica o Senhor, que o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, né? Olhou para nós, pobres pessoas, muitas vezes errantes, muitas vezes falhos. Desde agora até as gerações futuras a gente escuta falar de Maria e sempre vamos ouvir falar dela porque ela foi fiel. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis na palavra, de sermos fiéis à Eucaristia, de sermos fiéis à nossa igreja, ao que nos ensina a santa e sagrada tradição, sagradas escrituras e o sagrado magistério. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê uma boa semana, um bom final de semana, uma boa celebração da missa esse final de semana e que nós possamos estar preparados, mais uma vez, para ser o Evangelho da Misericórdia e da Alegria para todas as pessoas que precisarem, porque é o Evangelho para todos. Não é só para mim, não é só para ele, não é só para ela, né? É só para todos nós. Amém? Então estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai, agora é aquela hora que a gente liga a câmera e dá um tchauzinho bem gostoso, mata a saudade. A hora que a Aline dá risada da Neire. A hora que a Aline dá